no quadro Entenda Direito desta quarta-feira, nós vamos falar sobre os direitos das mulheres com câncer de mama. Nós estamos no Outubro Rosa, hoje é dia 17 de outubro e temos aí mais 14 dias para a conscientização. Dados apontam que só no ano passado, mais de 21 mil mulheres tiveram esse tipo de problema, esse tipo de doença, e elas têm direito. Alguns direitos previdenciários, alguns benefícios, e para a gente esmiuçar um pouco esse assunto, nós estamos aqui com muita honra recebendo o doutor Daniel Delgado, que é advogado aqui na cidade de Guaxupé. Doutor Daniel, muito bom receber o senhor aqui mais uma vez, obrigado pela presença. Eu é que agradeço a oportunidade que vocês nos dão de tentar esclarecer aí a população e os telespectadores da TV Sul. Sempre muito solicitado pelo nosso público, doutor Daniel, então vamos falar sobre o Outubro Rosa. Doutor Daniel, então vamos partir do começo. Esse número é complicado. 21 mil mulheres tiveram câncer de mama no Brasil e foram afastadas do trabalho no ano passado. Para esse ano, a estimativa é de que quase 60 mil novos casos aconteçam no Brasil. As mulheres têm benefício quando tem esse tipo de doença. Quais são esses benefícios, alguns dos principais benefícios para facilitar esse momento complicado que elas passam? Em primeiro lugar, tem que deixar claro ao telespectador que o INSS, Instituto Nacional de Seguridade Social, ele não propaga esses direitos, né? Às vezes o meio de comunicação leva até o conhecimento de uma população de um modo geral e isso passa despercebidamente. Nós temos o INSS hoje agasalha as mulheres que têm carteira assinada, que são asseguradas pelo INSS e que têm comprovadamente o câncer de mama, o auxílio-doença, a aposentadoria por invalidez, dependendo do grau dessa doença, um auxílio de 25% de adicional para acompanhante. A legislação prevê, no caso de uma aposentadoria por doença, a isenção do pagamento do imposto de renda, a aquisição de veículos com redução do ICM, do IPI, e vamos por esses dados afora, né? O saque do Fundo de Garantia, o saque do PIS. Então, nós temos aí hoje uma gama de 10 itens hoje, os principais itens, que até eu enumerei para o telespectador ficar mais ciente, que seria o benefício assistencial ao idoso e a pessoa com deficiência. Ou seja, a pessoa que não é assegurada pelo INSS, mas que comprova o acometimento dessa doença do câncer, ela se enquadra ao LOAS, que é o enquadramento que a renda familiar não pode ultrapassar a 1/4 do salário mínimo, ou seja, 25% do salário mínimo. Então, isso é lei e é um auxílio que o INSS, obrigatoriamente, a pessoa passando pela perícia médica do INSS, ela terá esse direito. A segunda situação é a aposentadoria por invalidez, no caso das pessoas que estão asseguradas pelo INSS. O mesmo caso é o auxílio-doença, a isenção de imposto de renda na aposentadoria. Mas o caso da aposentadoria por invalidez depende de uma avaliação bem criteriosa dos peritos. Dos peritos do INSS. Uhum. Do INSS. Hoje nós temos dois quadros de perícia. Nós temos o quadro da perícia dos profissionais concursados pelo INSS, certo. E nós temos os peritos médicos da Justiça Federal quando você interpõe uma ação judicial para contradizer a perícia do INSS. Uhum. E isso, ao meu entendimento, não deveria existir. Por quê? Porque o Código de Ética dos Médicos tem um artigo, que eu não me recordo qual que diz que um parecer médico não pode contrapor ao outro. E o que vem ocorrendo muitas das vezes pelo grupo de peritos médicos do INSS é a contraposição de um laudo pericial
da rede privada ou mesmo da rede pública, mas que não é perito do INSS. Razão pela qual nós vamos entulhando o judiciário, principalmente na esfera federal, de ações contra o INSS. Ou seja, o maior acúmulo de processos no judiciário, seja de primeira, segunda e terceira instância, ações contra o INSS em razão desses indeferimentos por parte dos laudos periciais do grupo técnico do INSS. Doutor Daniel, a Associação Brasileira de Recursos Humanos fez uma pesquisa recentemente e indicou que 60% das empresas no Brasil não fazem o trabalho de prevenção do câncer com os seus funcionários. E muitas vezes as empresas acabam questionando se precisa manter essa pessoa, no caso, falando especificamente do câncer de mama, essas mulheres no seu quadro de funcionários, precisa manter. No caso das trabalhadoras que descobriram esse problema, seja com autoexame, seja por meio do médico, o que as empresas elas podem, o que elas não podem fazer na hora de tratar essa sua funcionária que está com esse problema? Na realidade, o telespectador tem que entender que nós temos um grande número de empresas que foram constituídas em razão das pessoas terem sido demitidas das empresas das quais eles prestavam serviço e resolveram abrir o seu próprio negócio. E muitas vezes, em razão da ansiedade de abrir os seus próprios negócios, eles não se profissionalizam e não adquirem um certo conhecimento dos seus deveres para com o empregado. E o que ocorre? Ocorre que você está muito mais preocupado em produzir, em redução de custo, e você não dá a atenção merecida que o cidadão, ao ser contratado na sua empresa, tenha toda uma assistência e uma formação educacional no que diz respeito à sua própria saúde, seja o homem ou seja a mulher. No caso da mulher, as prevenções e os exames periódicos do câncer de mama, no mesmo caso o homem com o problema da próstata. Então, o que ocorre? É lei, é uma exigência que as empresas dê toda a assistência àqueles que são cometidos por essa doença, câncer, que a gente sabe que é uma doença que até hoje ninguém descobriu como conter isso. Então, passa despercebidamente pelo empresário e passa despercebido pelo empregado, que também não dá muita atenção aos meios de comunicação que constantemente estão falando a respeito. Tanto é verdade que se criou o mês do Outubro Rosa para chamar a atenção do sexo feminino e o mês do Novembro Azul para chamar a atenção do sexo masculino. Mas nós ainda temos alguma resistência nesse sentido, seja do âmbito do sexo feminino quanto do sexo masculino. Perfeitamente. Então, o importante é que as empresas continuem dando todo o apoio e que as mulheres corram atrás dos seus direitos. No caso das mulheres, a gente está falando que é do Outubro Rosa. Existe um caso muito pequeno de homens que possuem essa doença também, do câncer de mama, mas lógico que 99% do caso são as mulheres. O importante, né, doutor, é sempre estar atento e pesquisar os seus direitos, porque o senhor aí listou uma gama de benefícios que as pessoas têm, às vezes elas não sabem, né? Eu costumo dizer, Vitor, duas situações. Primeiro, por natureza própria da Constituição nossa brasileira, não por questão do ensino, mas por uma questão de preguiça mental, nós não aguçamos, nós não recorremos aos nossos direitos. Da mesma forma que também não recorremos aos nossos deveres. Esse é o primeiro ponto. Segundo, o empresário brasileiro deixa muito a desejar, guardado as suas exceções, no esclarecimento aos seus funcionários. Porque nós temos um órgão, o INSS, que contempla todos os benefícios às pessoas cometidas por essa doença. O que ocorre é que os meios de vinculações de comunicação, eles dão ênfase
mais incisivamente nesses meses que eu citei anteriormente. Esse é o primeiro ponto. Agora, o maior culpado da incidência desse caso que você disse anteriormente, que nós temos hoje em torno de 60 mil casos de mulheres acometidas pelo câncer de mama. Por que nós estamos com esse número altíssimo e que onera a saúde pública? Porque o governo deixa de fazer uma certa propaganda, de fazer um chamamento às senhoras, principalmente às pessoas de pouco acesso. O pouco acesso é em razão da carga de trabalho. É sabido que nós temos mulheres que trabalham em 2 em 3 empregos e que não têm a oportunidade de estar em contato com o meio de divulgação, a imprensa escrita, falada e a televisada. Então, esse é o primeiro ponto. A segunda é o erro do próprio Estado. Quer dizer, nós temos muitas coisas que oneram a saúde pública desse país por falta de comunicação entre a rede pública da saúde pública com o cidadão comum. Um investimento maior numa comunicação estatal economizaria muito mais dinheiro no sistema de saúde, não é? Sim. Outro aspecto também é o Ministério do Trabalho, que não tem um contingente suficiente de fiscais para fiscalizar as empresas no sentido de orientar e de verificar se está tendo um programa, principalmente nas empresas que têm um número grande de funcionários, se elas estão fazendo programas orientativos para os seus funcionários num aspecto geral, em todo um aspecto. Então, são situações que fogem o contingenciamento. Exemplo, não é o caso interno, mas todas as empresas com número de funcionários a 100, número de 100 funcionários ou acima, tem que ter um refeitório dentro da empresa. Quem fiscaliza? Então, vamos partir por esse ponto. Um número maior de funcionários tem que ter uma creche próxima ou mantida pelo empregador, porque deu o Ministério do Trabalho para fiscalizar isso. Então, hoje nós temos um problema sério de descumprimento das leis, a falta de fiscalização e a falta do governo divulgar os direitos do trabalhador, do cidadão como um todo. Perfeitamente. Doutor Daniel Delgado conversando conosco sobre os direitos das mulheres que têm o câncer de mama. São vários e você procure sempre saber dos seus direitos, porque sempre tem alguma coisa que não te contam. E é para isso que nós estamos aqui, para ajudar um pouco esse momento complicado que nós estamos passando. Doutor Daniel, muito obrigado mais uma vez pela presença do senhor aqui. Sempre uma honra recebê-lo. As portas da TV estão abertas, logo o senhor está de volta. Eu que agradeço essa oportunidade.